Bom dia, irmãos, que a paz seja com todos. Que momento maravilhoso nós estarmos na casa do Senhor, louvando a Deus, sentindo a presença de Deus. Um privilégio que o Senhor nos concede mais um dia de nos reunirmos para engrandecer, para louvar, para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Ontem foi uma data muito importante para o cristianismo. 31 de outubro foi comemorado 503 anos da Reforma Protestante. Os irmãos devem estar sabendo, é uma data importantíssima para nós cristãos, irmãos. Aonde foi voltado às origens dos apóstolos, aonde foi voltado às doutrinas essenciais do cristianismo. Em 1517, Martim Lutero fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses estas que vai trazer a justificação pela fé, o sacerdócio universal de cada crente. Nós não precisamos de mediadores humanos, nós podemos nos aproximar de Cristo. A palavra de Deus fala: chegue com confiança ao trono da graça. Nós não precisamos fazer obras e obras e obras para ser salvo. Basta nós crermos na pessoa de Jesus Cristo. Basta nós confiarmos, basta nós arrependermos dos nossos pecados, que nós recebemos de graça a vida eterna. E é nesta fé que nós estamos nessa manhã. Vamos estar, irmãos, nesse momento. Eu gostaria que os irmãos, aproveitando em pé, abrissem suas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, no capítulo 15, versículo 25 em diante. A gente vai estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e era a hora terceira, e o crucificaram. Hora terceira aqui, meus irmãos, é o calendário judaico. Mateus, Marcos e Lucas vai falar o horário do modo judaico, e João vai falar no horário romano. Então, hora terceira para os judeus é a hora 9 horas da manhã. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Ó Cristo, ó Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, nós te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Nós lemos o texto da tua santa palavra que não precisa ser atualizada. Ela permanece para sempre, Senhor. Fala conosco, nos ensina, nos edifica. Traga, Senhor, aquilo que nós precisamos para o nosso coração, para melhorarmos o nosso caminho diante do Senhor.
e para sermos edificados para a glória do Teu nome, Senhor. E que tudo que não provém do Senhor seja repreendido em nome de Jesus, e que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Nós vamos estar falando um pouquinho nesta manhã, irmãos, sobre as 7 frases que Jesus citou enquanto ele estava pendurado na cruz. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Ele ficou ali pendurado naquela cruz até às 3 horas da tarde. Seja a hora terceira até a hora nona. Das 9 horas da manhã até o meio-dia, Jesus foi citar 3 frases. E da meio-dia às 3, houve um momento de trevas ali. E no final da terceira hora de trevas, Jesus vai proferir mais 4 frases que a gente vai estar estudando um pouquinho nesta manhã. E a primeira frase que Jesus cita, estando na cruz, no meio, com 2 salteadores, um à sua direita e a outra à esquerda, ele vai falar em alto e bom som: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se nós fazermos a trajetória da quinta-feira à noite até a sexta-feira, no horário que Jesus estava crucificado, Jesus é preso no jardim do Getsemane. Ele é algemado. Levam ele para ser julgado. Ele entra ali, começam a fazer perguntas para ele. Ele recebe socos no rosto. Colocam um capuz na cabeça dele e começam a bater no rosto dele. E falava: se tu és o Cristo, profetiza quem bateu no seu rosto. Dali Jesus sai. Todo esse julgamento, todas as falsas acusações contra ele, tentando denegrir a sua imagem. E Jesus ali, como um cordeiro, quieto, sendo acusado, trazem falsas testemunhas para depor contra Jesus, mas nenhuma delas tem sucesso. Jesus, ele é colocado diante dele, na cabeça dele uma coroa de espinho. Pega um bastão e bate na cabeça dele para que os cravos encravem na cabeça de Jesus. Cravos longos são encravados na cabeça de Jesus. Pegam uma peça com uma madeira, com tiras de couro, com várias tiras, e na ponta de cada tira, ossos, para fazer o flagelo em Jesus. São várias chicotadas que Jesus leva nas costas. Cada pancada que ele leva ali, o osso arranca pedaço de sua carne. São feitos buracos na costa de Jesus. Sem contar as zombarias. Sem contar as pessoas escarnecendo de Jesus. E Jesus ali, um momento de frio, um momento difícil. Ele da noite de quinta-feira, ele é espancado, zombado, flagelado. Coloca uma madeira nas suas costas para levar, seguindo ao Calvário, cansado, esgotado, com sede. Toda aquela vergonha, o povo zombando, o povo ali salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Mesmo diante de tudo isso, Jesus na cruz do Calvário, sofrendo dores terríveis, as pessoas passando e zombando, meneando a cabeça e falando: salvou os outros, se é o Filho de Deus, desce da cruz. E Jesus vai proferir uma palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Além de Jesus ensinar a todo momento sobre o perdão, como já foi falado aqui um tempo atrás,
ele coloca em prática aquilo que ele ensinou. E também se cumpre uma profecia de Isaías 53, versículo 12. Pelos transgressores, ele intercedeu. Então Jesus mostra para nós, nessa primeira frase, um ensinamento importantíssimo. A segunda frase de Jesus, começa ali, os dois ladrões, no começo eles começaram a zombar de Jesus, começaram a escarnecer também de Jesus como as outras pessoas. E um dos ladrões vai falar: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz e tira a gente também daqui. O outro, imagino eu vendo ele orar pelas pessoas fazendo mal, com a placa: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Na realidade foi o primeiro folheto evangelístico da face da terra. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E aquele ladrão, vendo tudo isso, ele olha para o outro ladrão e fala assim: viu, você nem teme a Deus, estando na mesma condenação que ele. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele nada fez de errado. E ele olha para Jesus e ele fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, eu acho lindo isso, um ensinamento tão lindo, que aquele ladrão, irmãos, segundo eu estava vendo um comentário, quando se fala de malfeitores, vai falar que essa pessoa, ele roubava com a mão armada. Talvez ele tenha batido em pessoas que ele roubou, talvez ele tenha até assassinado pessoas, a Bíblia não fala, mas talvez tenha acontecido isso. E Jesus não fala para ele assim: ó, é o seguinte, você vai ter que reencarnar, até você dar uma purificada para você ir no céu. Jesus não fala isso para ele. E Jesus também não fala para ele, ele falou: ó, eu vou enviar você para o purgatório, para você ficar lá anos e anos e anos, até você purificar, para você poder subir ao céu. Não. Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A salvação ela é pela graça, não é pelos méritos do ser humano. É isso que a reforma protestante veio trazer de novo, do início do cristianismo. Aquele ladrão, ele era merecedor do inferno. Mas a graça de Jesus ali proveu a salvação no momento em que ele se arrependeu. Ele reconheceu que ele era pecador e ele reconheceu que Jesus era santo e podia salvar ele. Toda a humanidade ou é o ladrão da direita ou é o ladrão da esquerda. Eu ouvi uma frase de um homem chamado Josimar Bessa. Ele fala que todo ser humano vai passar a eternidade com um dos dois ladrões. Ou do ladrão que creu, ou do ladrão que continuou zombando de Jesus. É por isso que o cristianismo, nós não temos que pagar para ser salvo. No momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós éramos indignos do céu. Nós éramos merecedores do inferno. Nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Mas quando nós cremos em Jesus, no sacrifício que Ele realizou, por causa dos nossos pecados, nós colocamos a confiança nele, passamos do filho da ira para filho de Deus. E recebemos de graça a salvação da nossa alma. Esta é a segunda frase dita por Jesus: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. E a terceira frase de Jesus, ele vai falar para a sua mãe. A mãe de Jesus estava ao pé da cruz, junto com João. Provavelmente João. Ele olha para a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Ele olha para João, eis aí tua mãe. Ele estava entregando a mãe dele para João. Até aquele momento, os irmãos de Jesus, os outros filhos de Maria, não tinham se convertido, não conhecia, não cria em Jesus. Então Jesus coloca a mãe dele
aos cuidados de João. E os últimos relatos que nós temos, conforme a história nos cita, vai falar que quando João ele era pastor da igreja de Éfeso, Maria estava lá. Então, tudo consta que Maria foi morar com João em Éfeso, aonde João morreu de idade avançada. E foi ali que ele cuidou de Maria. Então se vê o cuidado de Jesus com sua mãe. Ele ia partir, mas ele queria que alguém cuidasse da sua mãe, que provavelmente José já tinha morrido nessa época. Então ele deixa a sua mãe, que ele tanto amava, aos cuidados do apóstolo João. Jesus sabendo que João ia viver muitos anos de vida e ia ter condições de cuidar de sua mãe. Esse momento, essas 3 frases que nós citamos, são 3 frases antes do meio-dia. Mas a palavra de Deus vai dizer que ao meio-dia, houve trevas sobre toda a face da terra. Da meio-dia às 3 horas da tarde. No final, nas 3 horas da tarde, Jesus vai citar a 4ª frase. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Eu peço permissão para os irmãos voltar nessa frase no final. Eu vou passar para a 5ª frase. Jesus disse, tenho sede. Para que se cumprisse a escritura, Jesus disse, eu tenho sede. Irmãos, Jesus ficou da quinta-feira da noite até aquele momento na cruz, sem beber nada, sendo espancado, sendo judiado, sofrendo dores terríveis, cãibras, os ossos desconjuntados. E para que se cumprisse as escrituras, Jesus vai falar, tenho sede. Aí esticam uma esponja com vinagre para que ele bebesse, para aliviar as dores daquele momento, mas Jesus não bebe. Foi o sofrimento físico que Jesus sofreu ali. A 6ª frase que Jesus vai citar, vai estar lá em João 19:30. Está consumado. Aquilo que Jesus veio realizar, aquilo que Jesus veio, ele se encarnou como homem, para fazer a vontade do Pai. Ele olha para o Pai e ele fala, Pai, está consumado. Esta palavra tem alguns significados. No grego original vai falar teletestai. E é interessante, irmãos, eu estava estudando essa madrugada. Quando um pai incumbia o filho de uma tarefa, ele falava para o filho, filho, faça essa tarefa para mim. O filho ia lá, fazia a tarefa. E quando ele terminava, ele voltava para o pai, ele falava, pai, está consumado, eu terminei aquilo que o Senhor pediu para mim fazer. E o Pai também incumbiu Jesus a fazer uma obra aqui na terra, que era morrer por nós pecadores. E Jesus estava dizendo, Pai, aquilo que o Senhor me enviou aqui na terra para fazer, está feito. Está consumado. Eu realizei a obra que o Senhor confiou para mim fazer. Um outro significado, quando uma pessoa fazia uma compra, ele fazia uma compra à prestação. E ele ia pagando todos os meses a prestação. Quando ele chegava na última parcela, tinha um carimbo na promissória escrito teletestai. Está quitado. Está pago a dívida. Você não deve mais nada. Jesus, quando ele estava naquela cruz, a dívida que era contra nós por causa dos nossos pecados, Jesus cravou aquela dívida na cruz do Calvário, pagando completamente a nossa dívida, a nossa promissória, a nossa dívida que nós estávamos com Deus. Jesus cravou na cruz. Teletestai, está pago, você não deve mais nada. Aleluia! Quando se comprava uma propriedade, a pessoa adquirir aquela propriedade, ele receberia um carimbo também. Teletestai. Jesus disse que foi preparar um lugar para nós no céu.
para que quando Ele voltasse, nós pudéssemos ir com Ele. Essa propriedade está sendo preparada por Jesus. É de graça, porque a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade é no céu. Aonde Jesus foi preparar um lugar para nós, está consumado naquela cruz. Ele pagou tudo, Ele pagou a promissória. Ali Ele fez o que o Pai pediu para que Ele viesse fazer. Completamente Ele fez aquela obra por nós. Tetelestai. E a última frase de Jesus: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, Ele não foi assassinado. Jesus, Ele não morreu como um mártir. Ele não estava naquela cruz como um louco, ou como alguém que queria se aparecer. Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas Ele se entregou para morrer. Ele não foi assassinado. Ele chegou no momento e Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz, e Ele expirou. Então Ele entregou. E a Bíblia nos ensina que ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez. Ele deu a sua vida. Ninguém tomou dele, mas Ele deu. Ele deu para que nós pudéssemos ter vida. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando Jesus deu a sua vida por nós, e nós cremos nele, hoje nós temos vida, e vida eterna. E eu quero voltar na quarta frase de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Eu estava bem no começo da minha conversão, nós estávamos fazendo um culto na casa da irmã Zilda, aqui no Pombal. E ali estava eu, irmão Adilson, pastor João, tu, minha esposa, o Nadir, Maria. A gente estava fazendo um culto gostoso ali. E o pastor João falou: você não traz uma palavra hoje aqui no culto? Eu falei amém. E eu não sabia o que pregar. E eu ali no momento do louvor, eu falava: Senhor, o que eu prego? O que eu prego? E o Nadir começou a cantar um hino: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E naquele momento Deus falou meu coração muito forte. E Ele deu a revelação para mim. Ele falou: voltem no Getsemane. Eu fiquei ali naquele momento, uma alegria no meu coração. Eu comecei a folhear a Bíblia, para nós entendermos esse momento de Jesus na cruz. Esse momento em que Jesus estava desamparado pelo Pai. Nós precisamos voltar para o jardim do Getsemane. Aonde Jesus, depois de ceiar com seus discípulos, Ele sai, Ele canta um hino. E Ele sai e Ele fala que a minha alma está angustiada até o momento da morte. E Ele entra naquele jardim com os 11 discípulos. Judas já foi para trair Jesus. Ele deixa os 8 ali, pega Pedro, Tiago e João, adianta um pouquinho mais. Deixa os 3 e vai orar sozinho. E Ele faz a seguinte oração: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas a sua vontade seja feita. E Jesus faz essa oração 3 vezes. A angústia era tanta de Jesus, que Ele vai por 3 vezes fazer essa oração ao Pai. E muitas pessoas vão falar que Jesus pediu para que Ele não precisasse ir na cruz. Para que Ele não precisasse passar pelo sofrimento dos flagelos. Jesus sabia tudo o que Ele ia passar. Os horrores, as zombarias. Estava profetizado que Ele tinha que passar por aquilo. Mas Jesus estava temendo o momento da meio-dia às 3. Em que o Pai o desampararia. No começo do ministério de Jesus, veio uma voz do céu quando Jesus é batizado. E a voz diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo.
Mas da meio-dia às 3, naquele momento de trevas, o pai não diz isso para Jesus. Aliás, o pai não diz nada. E Jesus passa aquele momento sozinho. Por quê? Porque da meio-dia às 3, o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, foram imputados em Jesus. E a Bíblia nos ensina que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E Jesus ali, se fazendo pecado por cada um de nós, o Pai desampara Jesus. A ira, o cálice que eu e você devíamos beber por causa dos nossos pecados, Jesus, ele bebe até a última gota, sozinho. E o pior, abandonado pelo Pai. Jesus, ele provou o inferno dos infernos. O que é o inferno? O inferno é escuridão, solidão e abandono de Deus. No inferno, a pessoa que for para o inferno, ele vai ficar numa escuridão total, sem a presença de Deus, sozinho. Isso é o ser humano levando o pecado dele, mas Jesus levou o pecado de todos. Então ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus, sozinho. E naquele momento, ele sozinho ali, o Pai o abandona. E louvado seja Deus pelo Pai ter abandonado ele. Porque senão nós que seríamos abandonados. Eu ouvi uma história que fala que se um ladrão vai roubar a sua casa e mata todos os seus familiares, você pega esse ladrão, leva para um juiz. O juiz, por ser um juiz bom, ele vai olhar para esse ladrão assassino, ele vai olhar para o assassino e fala: eu sou um juiz bom e eu vou soltar esse assassino. O que você faria? Você pegaria esse juiz e ficaria louco com esse juiz. Você ia chamar presidente, governadores, outros juízes para condenar esse juiz que tomou uma decisão totalmente errada. E Deus, irmãos, ele não poderia olhar para o Alexandre e falar assim: eu sou um juiz bom e eu vou esquecer todos os pecados do Alexandre, e ele está livre para viver a vida dele sem pecado, porque eu sou um juiz bom. Isso seria a Deus agir com injustiça, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio fazer propiciação pela causa dos nossos pecados. Ele veio aplacar a ira de Deus. Alguém deveria morrer por causa do pecado, que era eu e era você. Aí Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá naquela cruz, naquele momento da cruz em que ele foi desamparado pelo Pai, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. É por isso que Isaías vai falar que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você está aqui sarado hoje porque alguém foi enfermado lá atrás, há 2000 anos atrás. E a Bíblia nos diz que agradou ao Pai moê-lo. Foi do agrado do Pai fazer o filho enfermar. Foi do agrado do Pai moer Jesus, esmagar Jesus, para que eu e você não fôssemos esmagados. Para que eu e você pudéssemos ser livres.
Quando as pessoas passavam lá na cruz e falavam, salvou os outros e não pode salvar a ti mesmo. Desce da cruz. Se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Mas Jesus ficou na cruz provando o inferno para que eu e você pudéssemos subir no céu. Aleluia! Ele sofreu o inferno dos infernos, irmãos. Foi esse momento mais terrível que Jesus temia, que era a ausência do Pai. Ele que estava por toda a eternidade com o Pai. Ele criou todas as coisas junto com o Pai. A Bíblia nos diz que aquele que era, não é aquele que foi, desde o princípio, ele veio como homem. Aquele que é eterno, aquele que é bendito, ele se fez maldição naquela cruz. Aquele que é o Filho de Deus, amado pelo Pai, foi desamparado pelo Pai, para que eu e você pudéssemos, pela fé nele, ser justificados diante de Deus. Para que nós pudéssemos receber de graça a salvação da nossa alma. Certa vez uma pessoa perguntou para um evangelista, o que eu devo fazer para ser salvo? O evangelista falou assim, você chegou tarde demais, você não pode fazer mais nada. Aí a pessoa desesperada falou assim, mas como que eu não posso fazer mais nada? Eu quero ser salvo, o que eu posso fazer? Você não pode fazer mais nada, e saiu. E essa pessoa foi atrás dele, mas o que eu posso fazer? Eu preciso fazer algo, eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno. Você não quer ir para o inferno? Não precisa fazer nada, já foi feito tudo há 2000 anos atrás. Basta você crer. O Du pregou hoje aqui. Basta nós crermos no Filho de Deus, conforme diz as Escrituras. E o que as Escrituras nos diz? Que Ele é o eterno Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida, a água da vida, a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. A palavra de Deus fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, é nele, unicamente nele, quando ele realizou o sacrifício por si mesmo, naquela dura cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, nós recebemos de graça a salvação da nossa alma. E nós podemos dizer como o apóstolo Paulo disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque há 2000 anos atrás, aquele que é santo se fez pecado por nós. Aquele que é amado do Pai, que vivia por toda a eternidade com o Pai, foi desamparado pelo Pai. E era isso que Jesus mais temia. Mas Jesus fez a vontade do Pai, para que eu e você pudéssemos ser justificados por Deus. Para que eu e você pudéssemos ser salvos por Deus. Não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus Cristo fez por nós naquela dura cruz do Calvário. Irmãos, valorize sua salvação. Não troque sua salvação por um prato de lentilha. Ela é de graça, mas ela custou tudo para Deus. Custou o seu filho, o seu bendito filho. Então, irmãos, não troque sua salvação. Todas as vezes que você pensar em pecar, lembre-se do que Jesus fez por você. Lembre do que Jesus realizou por você. No momento em que você pensar em desistir, eu não aguento mais, estou cansado. Jesus não desistiu, Ele foi até o fim.
Se ele tivesse desistido, o Alexandre não estaria aqui. Você não estaria. Quando você estiver cansado, às vezes de passar lutas, aliás, não sei que luta que a gente passa, luta passaram os apóstolos, mas às vezes passamos por algumas lutas, e você estiver cansado, lembre-se que Jesus convida você, vinde a mim, se você está cansado. Ele como homem, ele passou sede, mas como Deus, ele oferece da água da vida. Como homem, as suas mãos estavam pregadas numa cruz, mas como Deus, ele sustenta o universo com a palma da sua mão. Como homem, ele cansou, mas como Deus, ele dá descanso para nossas almas. Irmãos, valorize sua salvação. Tem muitas pessoas desistindo, muitas pessoas abandonando as fileiras do Evangelho por motivos e outros motivos. Valorize o que Jesus fez. Aquilo foi a maior obra já realizada na face da terra. Enquanto a televisão leva você num cinema e vê aquele teatro de um homem e de uma mulher fazendo um papel de amor, de romance, o Pai não escreve no céu com letras de fogo, eu te amo. Ele coloca Jesus numa cruz e fala, eu te amo. Foi ali naquela cruz que Deus provou o seu amor para cada um de nós. E pecadores, miseráveis, merecedores do inferno, é o que nós éramos. Mas pela graça de Deus nós estamos aqui hoje. Então valorize, irmãos, a salvação. É uma dádiva de Deus. Você não precisa pagar nada. Já foi pago. Já foi feito o sacrifício que era necessário para que eu e você fôssemos salvos. A partir do momento que eu paro de olhar para mim e olho para Cristo, coloco toda a minha confiança nele. Reconheço que sem ele eu estou perdido. Para onde que eu vou? Foi pregado aqui hoje. Se só ele tem as palavras de vida eterna. Irmãos, que Deus abençoe suas vidas. Em nome de Jesus.